29 de agosto. Demonstre sua fé em mim, sentando-se em silêncio na minha presença. Deixe de lado tudo o que tem de ser feito e não se preocupe com qualquer outra coisa. Esse tempo sagrado ao meu lado o fortalece e o prepara para encarar o que quer que o dia lhe traga. Ao conectar-se a mim antes de iniciar suas atividades diárias, você afirma a minha presença. Esse ato de fé, esperar antes de agir, é notado no mundo espiritual, onde sua demonstração de fé enfraquece os principados e os poderes das trevas. A melhor maneira de resistir ao mal é se aproximar de mim. Quando você precisar agir, eu o guiarei por meio do meu espírito e da minha palavra. O mundo é tão complexo e agitado que você pode facilmente perder o rumo. Inúmeras atividades desnecessárias consomem sua energia. Quando passa algum tempo ao meu lado, restauro seu senso de direção. Ao me procurar em busca de orientação, permito que você faça menos e realize mais. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento, como neste breve minuto aí de leitura, falando sobre o momento ato da fé, né? Nós estamos aqui pela fé e agradecemos a Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, a oportunidade deste momento do Evangelho, junto a essa espiritualidade que sustentam as tarefas, essa tarefa, aos nossos guias e mentores, a toda a pleiade de amigos e espíritos benfazejos, que agradecemos infinitamente, Senhor Jesus, pela tua graça e teu amor, direto de Deus nosso Pai. E sendo assim, nos colocamos neste momento, pedindo a permissão em teu nome, a oportunidade do Evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Quem gostaria de ler? Ninguém? Vai, Lua. Lua, está desligado o seu áudio. Capítulo 17, item 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum,
Não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, que quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Eu já li esse texto aqui antes, e para mim ele já começa com a mensagem principal, que o dever é uma obrigação moral diante de si mesmo primeiro. O dever, ele nasce primeiro com essa autorresponsabilidade. A gente traz para a gente essa responsabilidade, é nossa. É um dever nosso sermos moralmente, buscarmos, né? Moralmente nos desenvolver nesse sentido de entender a nossa missão aqui. É um dever nosso. Ninguém pode fazer isso por nós. Somente nós mesmos podemos fazer isso. A nossa evolução depende apenas de nós mesmos, das nossas vontades. Ele fala sobre o livre-arbítrio também. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Todos nós somos dotados de uma consciência. E a gente sabe quando a gente está fora desse dever. A gente sabe, a gente sente. Por mais menos instruído que sejamos, a gente sente quando a gente está, de alguma forma, fugindo desse dever moral. Então, todos nós somos dotados dessa consciência. E quando a gente opta por não seguir esse dever, é uma escolha. Não é que a gente vai ser castigado, mas nós atrasamos muito o nosso processo. Ele fala sobre a questão do respeito, né? Que onde que começa o nosso dever, onde é que a gente sabe, enfim. E aí ele fala que quando a gente ameaça a tranquilidade do outro, não é isso? Quando a gente ameaça a tranquilidade ou a felicidade do vosso próximo, é aí que está o limite. Então, a gente tem que ficar muito atento. Todos nós, em algum nível, a gente está infringindo, né? Isso. Nós todos aqui estamos aprendendo. Ninguém aqui é perfeito para dizer que não faz. Todos nós fazemos. Mas só que a gente tem que estar muito comprometidos, principalmente nós, espíritas, precisamos estar muito comprometidos com essa obrigação moral que temos de nos elevar, de edificar os nossos espíritos, afinal, nós reencarnamos para isso. A reencarnação é uma oportunidade, todos nós já sabemos disso. Então, esse flagrar, é estar atento, é se trabalhar, é evitar de... Principalmente, eu acho que a gente cai muito nesse livre-arbítrio, nesse sentido de não seguir o dever, quando a gente vai para o julgamento. Eu tenho pensado muito nessa questão de julgar os outros. Eu acho que é o grande, assim, é a porta de entrada para muito dos males que a gente traz para a nossa oportunidade, né?
quando a gente passa a olhar a vida do outro em vez de olhar a nossa vida, eu acho que é onde a gente começa a retroceder, a regredir. A gente tem que se flagrar, a gente tem que se policiar, se vigiar muito, porque, como o próprio texto diz, o dever, ele primeiro começa na gente, né? Primeiro é na gente, dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Então, que a gente preste mais atenção. No finalzinho, é muito bonito quando ele fala que as criaturas, né, o nosso Criador, quer que nós reflitamos as virtudes desse Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Se nós somos centelhas desse divino, a gente tem que resplandecer esse divino, a gente tem que espelhar esse divino, que é tão maravilhoso. Será que a gente está espelhando? Então, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se observar e procurar se adequar, se alinhar a esse dever, né? Esse dever maior, essa obrigação moral que a gente vem estudando, que a gente vem despertando a cada dia. É isso. Perfeito, Lu. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Mãe? Ih, já ia chamar a Luciana de novo. Eu queria dizer que eu acho que essa leitura foi para mim, porque eu ando derrapando muito nessa parte, eu preciso vigiar mais, ficar mais atento. Porque a gente, às vezes, uma pequena coisa, a gente acha que não é nada, mas se torna grande. Então, eu acho que foi para mim. Eu vou me esforçar mais e vigiar mais. Para todos nós, né? Tá dizendo aqui o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio. E aí a gente pode fazer a pergunta: o que Jesus faria nesse lugar, nessa situação? Ele é todo paz e amor. Fala, Érica. Eu sempre tiro no domingo para fazer uma limpeza geral, assim, sabe? Aqui, um pouquinho a cada dia, como diz Santo Agostinho, mas a gente não faz, aí chega domingo eu faço aquele saladão. Só para falar, estou falando isso porque semana passada eu não consegui nem falar tudo que eu precisava, porque eu estava muito emocionada. Então eu ia chorar, eu falei, não, vou parar até aqui. Então eu estou agradecendo desde a semana passada. E aí, do que a Lu comentou, né? E a tua mãe de vocês também, logo em seguida, né? Aqui também não é diferente. E aí eu vou voltar um pouco na semana, que a gente estudou sobre a coragem da fé. Em determinado momento no Evangelho estava dizendo que recuar era um sinal de egoísmo. Eu guardei aquilo para mim, eu peguei aquilo para mim, porque eu sou uma pessoa de recuar, porque eu não quero ter trabalho. Olha isso. Só que agora o espírito consegue reconhecer as suas necessidades de mudança. Não vou falar falhas, não, porque é julgar. Eu não quero me julgar, porque realmente o trabalho é esse, não julgar o outro, mas também, né, começando em nós. Então, é compreender o que a gente vivencia, o que a gente escolheu a trilhar, né? Porque, como a gente sempre fala, a doutrina espírita, ela liberta. Ela traz essa consciência, né, despertada, nos dando alerta quase todo sempre, amém, por isso, mas que para a gente ver e modificar isso demora, e é doloroso mesmo, doloroso. E semana passada eu estava muito emotiva, muito sensível, porque em determinado momento eu recuei de uma tarefa. E aí a gente vira e fala assim, eu estou muito cansada, eu estou muito com a minha energia baixa, mas a gente sabe como é que se faz para levantar, aumentar essa energia. Mas em determinado momento a pessoa vai dar aquele esmorecida, né? E aí, pegando a ideia também do estudo, até do NEP, né, que a gente fez semana passada, aquilo tudo foi um despertar de consciência tamanho para chegar hoje e falar assim, eu não quero me julgar, mas eu estou vendo as minhas falhas, dói, não é fácil, mas vamos para a tarefa, vamos para o trabalho. Eu ainda estou falando, porque para fazer ainda é difícil. Por exemplo,
A Su, eu gosto quando ela vira e fala, Érica, faz a prece, porque eu faço a prece. Mas se você chegar e falar assim, Érica, vamos fazer um trabalho do Evangelho lá não sei aonde, eu titubeio um pouco. Por quê? Porque vai várias questões aí. Uma dessas aí, eu estou falando isso tudo porque semana passada eu falei um pouco da questão do ser reativo, né? Isso é uma falha? Não, isso é porque o homem humano, ele tem dois momentos, ou ele foge ou ele ataca. Aí, quando a gente não dá para fugir, a gente quer atacar. Aí a gente vai e bate pronto, né? Bate pronto. E aí eu consegui chegar e falar semana passada de ver a minha vaidade, de remexer aquele negócio aqui em mim quando eu estou falando e não encontrar esse lugar tranquilo. Aí mexe com a mediunidade, mexe com o ser, né? A vaidade humana ainda que está aqui empregada, está impregnado em mim. É um conjunto de questões. Então, assim, eu estou falando isso tudo para agradecer a oportunidade que esse espaço tem para a gente também se colocar, falar das nossas dificuldades. E aí, a nossa questão de julgamento, só para rapidinho para finalizar, para dar espaço para o outro. Então, é sempre essa preocupação também de falar correndo para dar espaço para o outro. Será que isso mesmo é ser solidário? Ou é para depois, é para fugir do compromisso, até mesmo de se colocar, de se mostrar, né? Então, até isso a gente tem que estar investigando mesmo dentro de nós, né? Ontem eu fiz um ato com a minha irmã pensado que ela tirou no primeiro momento como julgamento, porque ela nem compreendeu a mensagem, porque ela já estava naquele pronto de ser reativa, né? Mas que eu consegui compreender claramente e foi até bom, porque a partir dali ela mandou um outro áudio para mim, lavou a alma e depois fez fez o compromisso que era para fazer, que era aliviar o coração para auxiliar o outro. Então, são esses momentos do Evangelho que faz a gente despertar, né? De poder estar se mostrando, de poder estar suando aqui horrores em bicas, mas estar remexendo nessa oportunidade de não se julgar, de ver o outro, entender que o outro está no tempo dele também quanto eu, e vamos caminhando, né? É isso. Show, Érica. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho, quem gostaria? Silvia Leal. Eu estava lembrando desse texto. Realmente, a gente leu faz um mês. Foi você, Luciana. Dia 29 de julho. Eu tenho anotações. E lemos em abril também, foi você, Luciana. Esse texto está caindo muito, assim. Então, acho que você está refletindo muito sobre isso, mas é uma oportunidade de todo mundo refletir também. E, assim, acho muito interessante o que vocês falam, que traz visões, assim, diferentes. E a gente vem para o Evangelho todo dia às 6, para a gente ler o Evangelho e realmente tentar aplicar isso na nossa vida, né? A gente faz relação com o nosso cotidiano, com os nossos desafetos, como a gente encara a nossa vida. Então, quando se fala em dever, realmente eu acredito que primeiro qual é o nosso dever para com a gente tem que dar conta da gente. Esse papo me lembrou muito terapia, um processo pelo qual eu já passei. Isso também é chamar responsabilidade para si. A gente não faz terapia para mudar os outros, não. A gente faz terapia para aprender a lidar com a gente e como a gente reage à convivência com os outros, é só isso. Então, às vezes, assim, o processo para mim foi assim, eu tinha o hábito de apontar muito o erro do outro. Isso é uma questão de maturidade também. E a terapia, assim, me ajudou, e o evangelho me ajuda também, porque para mim é como se fosse uma terapia. É perceber que não importa a atitude do outro. Se eu estivesse muito preocupada com a minha vida, eu não teria o menor tempo para prestar atenção no erro do outro, sabe? Se eu for pensar que eu estou aqui nessa encarnação, que eu tenho essa oportunidade de evoluir, eu não tenho tempo para mais nada, só pensar na minha evolução mesmo, nos meus defeitos, entendeu? Não no que o outro está fazendo de errado. E assim, eu acho que às vezes a gente cresce nessa cultura de apontar o outro e sempre arrumar uma desculpa de nunca trazer a responsabilidade para a gente, do nosso olhar sobre o outro. Então, essa reflexão, assim, o dever, não importa o dever do outro, eu tenho que saber qual é o meu dever. É para isso que eu estou estudando, não é para apontar a falha do outro. Essa questão do julgamento eu também acho importante, mas até o ponto da gente
entender qual é o nosso erro. Então, para aí e não fica se condenando. Entendeu qual é o teu erro? Então, agora bora para frente. Não repetir e tentar não apontar isso nos outros. Eu acho que é mais ou menos o que o texto me faz pensar. Show! Tudo pra gente, viu, gente? Fala, Lu. É verdade, eu já li umas 3 vezes esse texto e realmente é algo que eu venho pensando muito. Principalmente, a gente pode até identificar qual é o nosso dever, a gente, né? A gente sabe, no fundo a gente sabe. Mas qual é o gatilho que tira a gente disso? Cada um tem o seu. Então é muito importante a gente se observar. A gente tem que estar atento a todo momento, e eu gosto muito de usar a palavra presença, e quando você está ali no estado de presença, você consegue identificar. Nossa, eu me incomodei com aquilo ali por isso, por isso, por isso. É você realmente trazer essa responsabilidade e sustentar isso, sabe? Sustentar essa postura de realmente estar interessado nas suas atitudes. Por que que eu faço determinadas coisas? Por que que eu me incomodo? Por que que eu aponto? Então, assim, esse é o nosso real dever, é esse. O nosso dever é esse, é a gente ter esse controle de si mesmo. Porque a partir do momento que você tem esse controle, tudo vai fluir, você vai conseguir fazer, você cresce a partir disso e realmente tudo muda. O seu olhar para as pessoas muda, você começa a desenvolver virtudes. Tanto é que o próximo tópico é virtudes, porque o seu olhar muda. Quando você vê alguém errando, você já não vai mais apontar julgando, você vai ter compaixão daquilo, você vai acolher aquilo, você vai entender que ele é um outro você, que às vezes você também faz aquilo ali. Então, você começa a desenvolver virtudes. Então, o nosso dever moral é com a gente, não é com o outro. Então, que bom que caiu esse texto hoje, mais uma vez. Ele me faz refletir mais sobre isso, né? A Fátima agora quer falar. Estou igual a Márcia. Fátima, eu acreditei. Então, você dá significado, né? Você ressignifica várias coisas, né? Quando acontece, para não ser reativo, igual a Érica falou, e a Silvia falou da terapia também. Então, você dá o significado daquilo, e a Luciana falou, você tem que ter compaixão, né? Com aquela situação. E é aquilo que eu falei também, né? O que Jesus faria nessa situação, gente? A gente não é o nosso modelo, não é o nosso guia. Então, primeiro a gente tem que... A obrigação é com a gente. A gente tem um livre-arbítrio. E onde começa o dever? E onde termina? Onde está ameaçando a felicidade do próximo, né? É isso. Vamos colocar em prática tudo que a gente estuda. Não adianta só estudar. Alguém mais gostaria de falar? Então vamos... Quer falar, Érica? Pode falar. É interessante que você estava falando aí, né, sobre o dever. Eu não estou com material aqui não, tá? Mas assim me chamou a atenção, porque como você mesmo falou, né, se o nosso modelo de guia é Jesus, a ideia do dever é sempre voltar ao pensamento dele, né? Se fosse Jesus, o que ele faria, né? Quem é Jesus? Qual a minha intimidade com Cristo? Porque senão a gente ainda fica nessa distância desse pensamento e dessa ideia central que é esse amor, né, genuíno por todos nós. Então a gente fica distante só na arquibancada assistindo, podendo se colocar até como um pobrezinho ou um coitadinho, seja lá o que for. Na verdade, nós fazemos parte desse todo, né? É interessante que a gente pensa que é uma coisa simples, não é, porque remexe em todas essas dificuldades que existem ainda em nós, né? Estamos ainda assim, mas vamos melhorar, né? Porque somos centelhas divinas, né? Como a Lu falou no finalzinho, se puder ler de novo, até esse finalzinho que você falou, que é lindíssimo, né? Belíssimo, só para eu
pegar aqui a ideia, mas assim, eu achei de uma profundidade tamanha, porque também é uma mensagem de Lázaro, né? Que já tinha essa intimidade com Cristo, porque quando ele é acionado, ele escuta a voz do seu Senhor, então ele vai ao encontro dele. Então, para a gente ver como é que nós estamos, se estamos realmente buscando esse encontro, né? Porque eu acredito que sim, a gente está se esforçando. De alguma forma, a gente está aí, né? Nessa oportunidade desta encarnação, sendo a melhor encarnação, porque estamos nesse momento encarnados. É isso. Quer ler, Lu, a parte que ela falou do finalzinho? Tu sabe qual é? É quando ele fala que o dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, cada etapa da humanidade, seja ela inferior ou superior, tem o dever. O dever vai sempre nos acompanhar, né? A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito, o que quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, é isso. A gente vai ter sempre esse dever, nós temos esse dever para com Deus, para com o nosso Criador, e nós, como criaturas vindas dele, né, a gente tem que refletir essa imagem dele. A gente está refletindo essa imagem dele quando a gente foge do nosso dever? Não, a gente não está refletindo a imagem dele. Então, esse é o nosso dever. Está cada vez mais próximo dele, né? É isso que eu entendo. E como a Erika falou, nós estamos nos esforçando sim. E quando a gente percebe, a gente, poxa, errei. E eu não vou mais, vou treinar para não errar mais, né? A Silvia também falou isso. A gente vai e percebe, porque a gente já está, né, estudando e tal, percebe onde errou e se esforça para não errar mais. Bom, então agora fala, Lu. Não, e todos os grandes mestres nos falam isso, né? Eu lembrei do Chico agora falando que quando a gente quiser abrir a boca para falar alguma coisa, bebe aquele copinho d'água, né? Bota a água na boca, não fala. E então, assim, respeitar o processo do outro. É uma forma de desrespeito você julgar o outro. Ele está no processo dele, você está no seu. Então, procurar fechar, não falar, olhar para si mesmo. E aí sim, né? Vamos tentar nos melhorar. Luciana, tu faz a prece final? Vamos lá. Vamos fechar então os nossos olhos. Respirar bem profundamente, liberar o ar pela boca. Nesse momento, Jesus e sua falange bendita nos abençoa. Nos abençoa, abençoa o nosso corpo físico, abençoa o nosso corpo mental, espiritual, emocional. Como uma chuva de bênçãos agora caindo sobre nós, alcançando cada célula do nosso corpo, revitalizando em saúde. Os nossos lares também estão sendo, nesse momento, abençoados. As nossas águas sendo fluidificadas. Todos nós estamos sendo energizados nesse momento. E todos os nossos amigos que não puderam participar hoje também recebem essas bênçãos de energia. E todos aqueles que forem assistir esse vídeo no YouTube também receberão essas bênçãos. A espiritualidade trabalha nesse momento e se sente muito feliz em nos abençoar. Estejamos abertos a receber. E agradecemos essa oportunidade, agradecemos esse estudo maravilhoso, essa expansão das nossas consciências, essa oportunidade de evoluir, de crescer.
Gratidão, Mestre querido Jesus, por tua luz em nossas vidas, por nos conduzir, por ser o nosso farol. Gratidão. E como forma de agradecimento, iremos nos esforçar, vamos praticar o Evangelho, de preferência sem as palavras, nas atitudes. E assim seguimos. Abençoe o nosso final de domingo, o nosso início de semana, os nossos trabalhos, as nossas famílias, e que todos os seres se beneficiem nesse momento. Louvado seja o teu nome, agora e sempre. Amém. Amém, que maravilha. Vamos tirar nossa foto. Vou preparar aqui. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Boa semana.